Capítulo 16. Eu não tinha certeza se estava pronta de alguma forma. Com Philip sentado tão perto de mim, naquela sala silenciosa, mas então me lembrei de que era para eu estar me aprimorando e tentei imaginar o que faria uma dama experiente em Londres. Tentei imaginar o que Cecily faria. Imaginei que eu era elegante e graciosa e que estava acostumada a cavalheiros bonitos me ensinando como escrever cartas de amor. Mantive a voz casual e disse: "Por favor, prossiga." Ele limpou a sua voz e falou de um modo professoral. A finalidade da carta de amor é transmitir sentimentos que não se consegue dizer em voz alta pessoalmente. Aqui está seu primeiro exame. Por que um cavalheiro seria incapaz de se declarar abertamente? Philip soava sério, como se fosse um verdadeiro professor e eu uma aluna. Eu não queria que ele ficasse sério. Então mordi o lábio como se pensando muito e disse: porque ele é mudo?" Os lábios de Philip se contorceram em um esforço para não sorrir. Vejo que passou do geral e foi direto para o específico. A resposta, senhorita Daventry, é que um cavalheiro é incapaz de se declarar abertamente se suas circunstâncias não lhe permitirem. Ele levantou uma sobrancelha. Estava prestando atenção? Confirmei com a cabeça. Sim, mas você falou de um cavalheiro. Não deveria me ensinar como uma dama escreve uma carta de amor? Afinal, preciso escrever uma carta de amor como se fosse minha tia. Ele revirou os olhos. Não vou fingir escrever uma carta de amor para outro homem. Você só terá que tomar minhas instruções e aplicá-las à sua própria maneira. Agora, como acha que ele deveria começar? Com o nome dela? Palpitei. Sem imaginação. Ele pegou a pena, mergulhou em tinta e escreveu: "Para meu amor desavisado." Tive que me inclinar mais para perto de Philip, para ler as palavras com clareza. "Muito mais imaginativo", murmurei. "Agora a essência da carta." Mantive os olhos no papel, esperando que ele escrevesse mais. Mas sua mão ficou suspensa acima do papel até que olhei para cima. Ele olhou nos meus olhos por um longo minuto e em seguida disse em voz baixa: "Os olhos são um bom lugar para começar." Ah, não! Agora ele começaria a zombar de mim com força total, eu tinha certeza. Quando olho em seus olhos, perco todo o senso de tempo e espaço. Tenho a razão roubada, o pensamento lógico apagado e me perco no paraíso que encontro dentro do seu olhar. Minha nossa, eu nunca poderia ter imaginado tais palavras de ninguém. E também não de Philip. Elas me queimavam por dentro e pensei que se ele as lesse em voz alta, eu seria consumida por ondas de calor. Eu agradecia por ele estar em silêncio. Ainda sentia seu olhar em meu rosto. Ele estava tão perto. Mas não ousei olhar para ele de novo. Em vez disso, descansei o queixo na mão, curvando os dedos sobre minha bochecha na tentativa de esconder meu rubor. Anseio para tocar seu rosto ruborizado, para sussurrar em seu ouvido: "Como adoro você, como perdi meu coração para você, como não posso suportar a ideia de viver sem você." Que galanteador! Amaldiçoei-o em silêncio. Eu tinha certeza de que ele tinha escrito sobre meu rubor só para causar uma reação em mim.
Ele adorava me provocar, me lembrei. Adorava me fazer corar. Ele mesmo disse isso naquele dia na biblioteca. Contudo, nem mesmo dizer isso para mim mesma conseguia diminuir o calor do meu embaraço. Tentei me lembrar de que era apenas uma lição e não uma verdadeira carta de amor. Não é uma carta de amor para mim. Eu repetia na cabeça enquanto olhava o papel. Estar tão perto de você sem tocá-la é uma agonia. Sua cegueira de meus sentimentos é um tormento diário e sinto como se meu amor por você me impulsionasse à beira da loucura. O único som na sala era o arranhão baixinho da pena sobre o papel, à medida que Philip ia escrevendo. Olhei para a carta, como se fosse minha única âncora à realidade. Meu coração palpitava tanto que doía. Mesmo que eu não soubesse muito sobre o amor, sabia que Philip já devia ter amado alguém assim tão apaixonadamente. Ele uma vez tinha sentido exatamente o que havia escrito, que quase perdera a cabeça por amor. Achei que fosse sufocar, com uma onda de ciúme tão amarga que me deixou chocada. Onde está sua compaixão quando eu mais preciso dela? Abra os olhos, amor, e veja o que está bem diante de você, que não sou meramente um amigo, mas um homem profunda e desesperadamente apaixonado por você. Eu estava tremendo. Fechei as mãos em punhos e tentei encontrar algum autocontrole. Deveria ser capaz de tratar isso como uma divertida lição de romance. Uma chance de me tornar um pouco mais experiente. Então, por que me sentia afetada, tão à flor da pele e trêmula? Por que meu coração galopava? Por que eu sentia que estava me desfazendo? Eu não sabia nenhuma das respostas, só que tinha ficado bem perturbada por aquela lição. Eu queria encontrar algo de que rir, mas a carta estava diante de mim na mesa, como um vislumbre íntimo do coração de Philip, e não havia nada do que rir. De fato, eu me sentia estranhamente prestes a chorar. Queria afastar o papel. Eu queria correr daquela sala. Queria reverter o relógio e nunca saber que Philip era capaz disso. Queria desfazer tudo, até mesmo a vinda a Edenbrook, para não saber disso a respeito de Philip. Por fim, ele falou: alguma pergunta? Sua voz fez uma ondulação cascatear por mim. Fechei os olhos e invoquei minha coragem de ficar na cadeira e não chorar. Era a minha chance de provar minha maturidade. E eu não iria deixá-lo saber como suas palavras tinham me perturbado. Pigarreei para limpar a garganta. Como devo assiná-la? Seu admirador secreto? Minha voz parecia quase normal, o que me deixava bastante orgulhosa. Depois de uma pausa, ele disse: Não, isso não serve. Sua mão se moveu de novo, escrevendo as palavras: Ansiando por você. Ele assinou embaixo. Olhei para o seu nome, meus dedos se curvaram sobre minha bochecha quente, tentando esconder algo de Philip, qualquer coisa. O que acha? Ele perguntou. Tentei respirar e falar normalmente, mas não havia nada normal sobre aquele momento. Muito bom, respondi em uma voz firme. Um silêncio se estendeu de maneira tão tensa entre nós que quase parecia uma presença tangível, zunindo no pequeno espaço que nos separava. Fitei a carta, com a intenção de não erguer os olhos dela. Porque olhar para cima seria desastroso.
Contei lentamente até 10 na minha mente. Nada. Contei até 10 mais uma vez. Ele estava tentando fazer um furo no meu rosto com seu olhar. Havia como tudo aquilo ser mais constrangedor? Não. Sem dúvida era o momento mais constrangedor da minha vida, eu tinha certeza. Então Philip inspirou e senti algo se acender dentro dele. Ele disse em uma voz leve: É claro, sempre se deve levar em consideração os pudores da dama. Sutil demais e ela pode nem entender a intenção do cavalheiro. Explícito demais. Philip pousou a pena e pegou a mão que eu estava usando para cobrir meu rubor. Ele enlaçou um dedo em volta do meu e puxou minha mão sobre a mesa. Explícito demais, disse ele, e ela poderá nunca olhar para você de novo. Ouvi a ironia na voz dele e levantei os olhos bruscamente. Os olhos de Philip estavam cheios de divertimento e foi quando percebi que ele estava rindo de mim. Ele devia ter sabido o tempo todo como eu estava envergonhada e por isso simplesmente quis ver a reação que poderia provocar em mim. Homem detestável. Fosse qual fosse a sensação que tinha me motivado a quase chorar um momento antes, agora se transformara em raiva do tipo mais feroz. Puxei a mão com tudo e lancei-lhe um olhar fulminante. Abri a boca para lhe dizer exatamente o que eu pensava desta provocação atroz. Quando a porta se abriu de repente, a senhora Clampett entrou, olhando por cima do ombro e dizendo: Acho que deixei aqui ontem à noite. Quando nos viu, ela parou. Oh, estou interrompendo alguma coisa? Perguntou com um olhar curioso. De modo algum, disse eu, mas minha voz saiu rouca. Eu esperava que Philip dissesse algo para dissipar as suspeitas dela, mas é claro que ele não iria fazer nada que eu realmente queria que ele fizesse. Em vez disso, ele disse: Eu só estava dando uma lição de romance a Marianne. Engoli em seco e disparei um olhar de consternação a Philip. Ele piscou para mim com seu jeito audacioso e me desferiu seu sorriso familiar. Ele era inacreditável. Ah, bem, meu livro pode esperar. Posso voltar mais tarde para procurá-lo. Ela disse com um sorriso ao se virar e fechar a porta. Eu me levantei o mais rápido possível e saí de perto da mesa. Philip, ela deve estar suspeitando de todos os tipos de coisas que não são verdade. Ele levantou e estendeu a carta para mim. Será? Seus olhos sustentavam tanto uma pergunta quanto um desafio, e eu não conseguia nem pensar, nem começar a pensar em como responder. Então fiquei ali atrapalhada para além das palavras. Depois, aquele homem simplesmente saiu da sala e me deixou zangada, constrangida e confusa, com uma carta de amor na mão. Betsy tomou cuidado extra com meu cabelo naquela noite, escovando-o até brilhar como um fio de mel antes de prendê-lo. Ela estava tagarelando sem parar sobre sua ida ao vilarejo. Tenho feito perguntas por aí sobre James, senhorita. Quem? Meus pensamentos ainda estavam concentrados na aula de carta de amor. Nosso cocheiro desaparecido. Oh, é claro, James. E o que descobriu? Fala-se de alguém tê-lo visto em uma pousada ao sul daqui. Essa pessoa disse que ele parecia bastante bem, cheio de dinheiro. Parecia estar indo para Brighton, o que é uma boa ideia, se me permite dizer, pois os ares marítimos podem ser exatamente o que um homem recuperando-se de um ferimento pode querer. Acho que ele só decidiu que estava farto daquela enfermeira e foi-se embora por conta própria. Pensei por um minuto. Suponho que ele possa ter decidido que estava bem o suficiente para ir embora. Mas onde teria conseguido o dinheiro? E por que sairia sem dizer nada?
Os cuidados médicos já tinham sido pagos. Betsy encolheu os ombros e ajustou um último fio de cabelo. Pronto, o que acha? Olhei no espelho. Betsy tinha insistido para que eu usasse meu vestido novo de seda verde. Era um dos meus vestidos mais elegantes, mas fiquei na dúvida sobre a cor. Eu não deveria vestir o rosa? Ela balançou a cabeça de forma decisiva. Não, este ressalta o verde dos seus olhos, e seu cabelo fica lindo em contraste com ele. Por mais que eu odiasse concordar com o Sr. Whittles, naquele momento meu cabelo parecia âmbar. Muitas vezes eu reclamava sobre ter uma cor de olhos tão indecisa, com azul, verde e cinza, todos lutando pela predominância, mas, com o vestido para ressaltar o verde dos meus olhos, eu me sentia secretamente satisfeita com o resultado. Posso não ter uma beleza clássica como Cecily, com cabelos de ouro brilhante e olhos azuis, mas eu achava que estava bem o bastante naquela noite. Você está certa, eu disse, o verde é perfeito. Ela sorriu. Eu sei. A senhorita deveria confiar em mim a respeito de tais assuntos. Ela se afastou um pouco e me olhou, depois puxou um cacho para cair em meu pescoço e assentiu com a cabeça. Está pronta. Obrigada. Não tenho ideia do que faria sem você. Sabe como realmente poderia me agradecer? Diga-me exatamente o que Sir Philip vai dizer depois que vir a senhorita. Ela sorriu maliciosamente. Meu coração afundou no peito. Betsy, você não deveria dizer essas coisas. Ora, por que não? Porque alguém pode ouvir e pensar que eu desejo a admiração de Sir Philip. Respirei fundo, mas não a desejo. Não desejo absolutamente nada da parte dele. Ela me olhou de soslaio. A senhorita pode não desejar a admiração dele, mas certamente a tem. Já conversamos sobre isso lá embaixo na cozinha, os outros criados e eu. Eu me enchi de consternação. Isso era terrível. Se Betsy pensava que havia algo entre mim e Philip, as chances eram boas de que o resto dos criados partilhasse a mesma opinião. Eles não entendiam que ele era apenas um galanteador e que não era sincero sobre nada daquilo. Alguém certamente contaria para Cecily, e os danos que isso poderia causar eram algo terrível de se considerar. Coloquei os braços para trás e tentei desabotoar o vestido. O que está fazendo? Mudei de ideia, vou vestir o rosa. Betsy protestou, até perceber que eu estava falando sério e então, relutante, ela me ajudou a me trocar. Foi ficando estranhamente quieta ao fazer isso. Quando terminou, eu me virei para agradecê-la e a encontrei me observando com um olhar pesado de desaprovação. Não sei o que pensa que viu, falei, mas garanto que imaginou algo que não é verdade. Sir Philip não sente nada por mim e eu não sinto nada por ele. Ele é um galanteador. E não teve mais ninguém com quem flertar, e essa é a única razão por prestar qualquer atenção em mim. Assim que Cecily chegar, porém, tudo vai ser colocado nos eixos, você verá. Como se minhas palavras tivessem algum tipo de poder mágico, uma batida soou na porta do quarto. Abri, e lá estava Cecily, parecendo mais alta, mais bonita e mais elegante de que eu me lembrava. Quase não a reconheci, mas então olhei nos olhos dela e vi a minha infância, o meu lar e dias mais felizes. Você finalmente está aqui! Gritei, correndo para abraçá-la. Ela me abraçou com força, mas brevemente antes de se afastar. Sim, mas acabei de chegar. Por isso devo me apressar e me trocar antes do jantar. Venha comigo se estiver pronta. E podemos passar uns minutos colocando a conversa em dia.
Ignorei o olhar fixo de Betsy e segui Cecily porta fora, pelo corredor, até o quarto dela. Sua criada já estava estendendo um vestido de noite. Era de uma seda azul, que combinava com os olhos de Cecily. Sentei-me numa cadeira enquanto ela se vestia. Como foi sua viagem? Perguntei. Como foi em Londres? Tenho muita coisa para lhe contar. Não imagina como é bom ver você. Também tenho muito a lhe contar, respondeu Cecily, sentada em frente à penteadeira. Ela observava seu reflexo no espelho enquanto a criada arrumava seu cabelo. Você adoraria Londres, é tão divertido. Imagine só, multidões, bailes, musicais e o teatro. Há algo diferente todas as noites e ninguém vai para a cama até muito depois da meia-noite. Há tanto para se ver e fazer, e todo mundo é tão elegante. Você deveria passar uma temporada na capital. No próximo ano, com certeza, a vovó permitirá. Eu não poderia contar a Cecily sobre a herança e as condições associadas a isso com a criada ali. Então apenas disse: Espero que sim. Ela me olhou de soslaio. Você mandou fazer esse vestido em Bath, querida? Alisei minha saia. Mandei. Bem, não se preocupe. Ninguém se importa com o que você está vestindo aqui, tenho certeza. Irei ajudá-la antes de você ir para a capital, para que esteja perfeita quando for apresentada à sociedade. Ela sorriu maliciosamente. Não se preocupe, Anne. Vou salvá-la daquela Bath horrenda e também daquelas costureiras. Mal ouvi o resto do discurso. Apenas o som do meu antigo apelido carinhoso. Ninguém me chamava de Anne, exceto meu pai e Cecily. Uma saudade muito grande de casa inchou dentro de mim. Não consegui ficar parada, pulei e abracei Cecily. Estou tão feliz por você estar aqui. Ela riu. Sim, eu também, mas você está estragando o meu cabelo. Dei um sorriso tímido e me afastei dela. Ela inspecionou sua imagem no espelho uma última vez. Depois se levantou e se virou para mim. O que acha? Vou conseguir fisgar um marido esta noite? Ela parecia radiante. Não tenho dúvida. As palavras eram verdadeiras, mas eu sentia como se estivesse sufocando com elas. Na sala de estar, Lady Caroline me apresentou sua filha Louisa, o filho William e a esposa dele, Rachel. William sorriu como se conhecesse um segredo divertido sobre mim. Rachel me lançou um olhar avaliador que não era cruel. Louisa era, na melhor das hipóteses, indiferente a mim. Cecily havia me pedido para entrar na sala, na frente dela, para que eu não fosse uma distração quando ela fizesse sua entrada. Então, quando ela entrou na sala, todos os olhos se voltaram para ela. Era a beleza personificada. Seus cabelos eram como seda dourada. A pele era como creme. Os olhos eram campânulas. Ela era brilhante como o sol. Sir Philip, ela disse muito elegante, ao fazer uma reverência para ele. Sem dúvida, havia aprendido muito sobre ser elegante em Londres. Eu me senti estranha e desajeitada só de olhar para ela. Senhorita Daventry, ele também se curvou. Estou muito feliz de visitar sua bela casa e estou ainda mais feliz ao vê-lo novamente. Ele disse algo educado em resposta. Nem olhei para Philip, desde que havia entrado na sala, mas agora que estava observando Cecily falar com ele, eu sentia como se pudesse olhar para ele sem ninguém notar. Ele, entretanto, evidentemente notou, porque, assim que meus olhos repousaram em seu rosto, seu olhar se voltou para mim. Eu tinha escondido sua carta de amor na gaveta da minha escrivaninha. Desejei que pudesse facilmente escondê-la dos meus pensamentos. Suas palavras ressurgiam minuto sim, minuto não,
me cutucando, ganhando vida na minha mente. Cecily estava dizendo algo sobre como tudo era lindo e grandioso. Desviei os olhos para não ouvir o que ele disse em resposta. O mordomo abriu as portas e anunciou que o jantar estava servido. Fiquei esperando para ver como iríamos proceder para a sala de jantar. Lady Caroline olhou de Cecily para mim e abriu a boca como se fizesse menção de falar. Mas antes que ela dissesse uma palavra, Cecily tinha ligado seu braço ao de Philip e sorrido para ele. Então, essa pergunta estava respondida. Ela entrou de braço dado com Philip e recebeu o lugar de honra à sua direita. Ela era a mais velha, afinal. Sempre insisti em ser a primeira. Aqueles 7 minutos significavam tudo. Sentei-me à esquerda de Philip. Da minha posição eu poderia facilmente ver Cecily travar conversa com Philip ao longo de 4 pratos. Ela não falava com mais ninguém e, obviamente, sabia flertar. Era muito boa em sorrir com modéstia e olhar para ele através dos cílios e tocar o braço dele quando ria. Depois de 2 pratos, eu não podia mais suportar a visão de sua mão no braço dele. Então olhei para meu prato e comi, tentando fechar os ouvidos ao som do riso de Cecily. O som nunca me incomodara antes, mas naquela noite a risada estava arranhando meus nervos, até que uma dor de cabeça começou a zunir na base do meu crânio. Quando os lacaios trouxeram a sobremesa, não pude deixar de sentir os olhos de Philip direcionados a mim. Quando ergui os olhos, ele me lançou um olhar cheio de perguntas. Você está muito calada esta noite, disse ele, inclinando-se para mim e falando baixinho. Olhei rapidamente por sobre a mesa e vi Cecily me observando. Seu olhar deslizou para Philip, que estava esperando minha resposta. Dei de ombros e desviei o olhar. Pelo canto do olho, vi Philip olhar de mim para Cecily e vice-versa. Sir Philip, fique sabendo que há uns cavalos muito bons em seus estábulos, Cecily disse. Espero que tenha um apropriado para mim. Adoro cavalgar, em especial adoraria acompanhá-lo. O Sr. Clampett falou inesperadamente. Aquela potranca que a senhorita Mariane tem cavalgado é uma beleza, Philip. É uma nova adição ao seu estábulo. Vi vocês dois cavalgando juntos quase todas as manhãs. Praguejei silenciosamente contra o Sr. Clampett. Quem diria que ele se interessasse por cavalos, além dos animais selvagens da Índia? Sim, ela é uma nova adição, disse Philip. Cecily me olhou com surpresa. Você voltou a montar? Por alguma razão, a pergunta me fez sentir a beira das lágrimas. Talvez tenha sido a compaixão que se escondia não muito bem em sua surpresa, ou talvez se devesse ao fato de ela saber melhor do que ninguém ser algo muito relevante que eu voltasse a cavalgar. Fosse qual fosse a razão, eu me senti sufocar com emoções repentinas e tive que piscar às pressas para afastar as lágrimas indesejadas. Sim, voltei. Cecily sorriu para mim por cima da mesa. E nós entendemos uma a outra, como sempre tínhamos nos entendido. Naquele momento não havia ninguém entre nós, apenas compreensão e um sofrimento compartilhado. Então, ela virou o sorriso ensolarado para Philip. Fico feliz em saber que o senhor tem uma égua adequada, Sir Philip. Tenho de experimentá-la amanhã pela manhã. Que horas vamos começar? Olhei para meu prato novamente e tentei conter minhas emoções. Primeiro achei que fosse chorar,
Agora eu me sentia pronta para jogar algo em Cecily, por querer tirar minha égua de mim. Não era um bom começo para a noite. A decisão não é minha, disse Philip. Prometi Meg para a senhorita Mariane pela duração da visita. Você terá que perguntar a ela. Fiquei surpresa e satisfeita com a resposta de Philip e lancei um olhar de gratidão a ele antes de me lembrar de que eu não deveria fazer algo assim. Cecily tinha direito à minha lealdade e afeto em primeiro lugar, não Philip. Cecily olhou para mim. Tenho certeza de que minha irmã não vai se importar, se o senhor não se importar, Sir Philip. Respirei fundo. Não me importo, eu disse, mas era mentira. Eu me importava muito. Ela também iria tomar Meg de mim? Já não era suficiente tomar Philip? Eu me interrompi diante do pensamento. Cecily não estava tomando Philip de mim. Ele nunca tinha sido meu. Relaxei aliviada quando Lady Caroline finalmente se levantou, sinalizando o fim do jantar. Pela primeira vez, eu estava grata que os homens sempre ficassem para trás na sala de jantar. Segui as outras senhoras para o corredor. Cecily tinha o braço ligado ao de Louisa e estava sussurrando algo em seu ouvido. Lady Caroline ficou de lado, deixando todos passarem até ficar lado a lado comigo. Ela pousou a mão levemente no meu ombro e falou em voz baixa. Você parece um pouco perturbada hoje. Há alguma coisa de errado? Estou com dor de cabeça, só isso. Por que não me disse? Eu teria tomado conta de você. Lady Caroline me levou em direção às escadas. Venha comigo. Você deveria estar na sua cama. Em questão de minutos, ela e Betsy tinham me vestido com a camisola e me colocado na cama. Depois, pedido uma xícara de chá. Então, Lady Caroline sentou-se na minha cama e banhou minha testa com água de lavanda. Seu toque era tão maternal e seus olhos pareciam tão gentis e cheios de preocupação que me vi tomada por uma saudade ferrenha da minha mãe. Eu dissera ao meu coração para nunca chorar por causa de Philip, mas não tinha lhe dado nenhuma instrução sobre chorar pela minha mãe, pelo meu pai, pelo lar e pela família que eu tinha perdido. Lágrimas se derramaram tão depressa que eu não tinha esperanças de controlá-las. Elas escorreram pelas minhas têmporas e molharam meu cabelo. Lady Caroline me entregou seu lenço. Quer falar sobre isso? Neguei com a cabeça. Não, eu absolutamente não queria falar sobre isso. Se em algum momento você quiser, se desejar falar sobre qualquer coisa, Mariane, espero que venha a mim. Uma batida soou na porta. Meu coração traiçoeiro se libertou um pouco de suas amarras e se atreveu a saltar com esperança. Mas quando Betsy abriu a porta, vi que era apenas uma empregada da cozinha com chá. Depois que Lady Caroline e Betsy se foram, eu me repreendi por afrouxar o controle sobre meu coração. Ele fazia coisas sem sentido quando não estava firmemente controlado. Como ter esperanças de ver Philip do lado de fora da minha porta. Beberiquei o chá, mas eu não tinha paladar para ele. Quando coloquei a xícara na bandeja, notei pela primeira vez o livro ali. Era o livro de poesia que eu tinha começado a ler no dia em que Philip havia me levado à biblioteca. Um pedaço de papel caiu no meu colo quando abri o livro. Lamento que não esteja se sentindo bem. Achei
que gostaria de algo para ajudá-la a passar o tempo. Ele não tinha assinado, mas não precisava. Amanhã estarei mais forte, eu disse a mim mesma. Amanhã terei melhor controle do meu coração. Esta noite vou cuidar um pouco de mim. Eu me recostei nos travesseiros e virei a página para o primeiro poema. Minha dor de cabeça aliviou e minha dor no coração foi passando, enquanto eu lia a poesia que Philip me enviara. Adormeci com seu bilhete enrolado na mão.